Oi, Jamil já está aqui entre nós para a gente seguir, inclusive, falando desse caso da morte do Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Boa tarde para você, Jamil. Adriana, boa tarde. Fábio, boa tarde a Oi, todos. Jamil. E esse caso, Jamil, foi inclusive citado hoje numa representação, numa denúncia mesmo, acho que a gente pode usar essa palavra denúncia, de um grupo representando vários povos indígenas do Brasil junto à ONU, denunciando que é a pontinha do iceberg, né? Nós estamos vendo com o caso do Dom Philips e do Bruno Pereira, a gente está vendo uma parte de um problema muito maior que hoje se passa na Amazônia, não é isso? Exatamente, Adriana. E justamente esse foi o tom usado. São várias as entidades que basicamente se reuniram, a PIB e várias outros, CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, entidades de direitos humanos, que justamente usaram, a palavra usaram talvez não seja mais adequado, mas eu diria, colocaram a questão de Dom Philips e do Bruno Pereira dentro de um contexto maior. Qual o contexto maior? Que, segundo eles, é uma violência estrutural na Amazônia. É assim que essas entidades levaram, basicamente, a denúncia para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Claro, não significa que amanhã vai ter um inquérito, que no dia seguinte vai ter soldados internacionais chegando, mas não é nada disso, obviamente que não. Mas o que acontece? Qualquer tipo de denúncia nessa instância, qualquer tipo de ação internacional, ela cria um constrangimento sobre o governo brasileiro. Ela cria uma percepção internacional de que há algo de muito errado naquele país X, Y, no Irã, na Coreia do Norte, etc. Esse é o mesmo local que todas essas outras denúncias são feitas, Adriana. Então, cria-se, sim, um constrangimento em relação ao Brasil. Agora, não foi a única ação. Curiosamente, no mesmo dia que nós tivemos aqui na ONU essas denúncias sendo apresentadas ao Conselho de Direitos Humanos, lá no Vaticano, lá em Roma, o Papa Francisco recebeu 17 bispos da região do Amazonas, da Amazônia, alguns outros estados ali, Acre, Roraima, se não me engano, e esses bispos trouxeram ao Papa justamente um informe sobre a violência na região. Então, Adriana, Fábio, a gente precisa entender que isso aqui não é apenas notas de repúdio, né, como é colocado, inclusive, de uma forma irônica, bota uma nota de repúdio, ponto final. Não, isso é uma construção de uma imagem ao país extremamente complicada. No Vaticano, na ONU, em outras instâncias internacionais que virão nas próximas semanas e que sim coloca uma pressão ainda maior sobre o governo brasileiro. É isso, e o Papa, inclusive, fez um gesto muito simbólico, mas que tem uma relevância pelo que ele representa, de colocar o cocar, né, após essa reunião, após essas discussões. Agora, Jamil, você, se quiser acrescentar algo mais sobre isso, mas eu já queria colocar uma outra colocação aqui para você sobre esse assunto ainda. Na quinta e na sexta nós não conversamos, porque eu estava fora aqui de São Paulo, mas quarta-feira à noite, para mim é importante falar nisso, porque eu imagino que tenha sido a sensação que você, Jamil, que o Fábio, e que vocês devem ter falado desse assunto aqui, que é, ao anunciar a confissão, a confirmar a confissão da morte dos dois, do Dom Philips, que um dos assassinos teria confessado e anunciado os detalhes e levado a polícia até o local, a entrevista coletiva que a gente assistiu na quarta-feira à noite, que vocês certamente repercutiram, eu estava dentro de um avião, viajando, e agora, como a gente passou muito tempo sem viajar, né, eu estava meio desatualizada, nem sabia que a gente conseguia assistir TV ao vivo dentro do avião. Assisti 45 minutos da entrevista coletiva dentro de um avião, sentada e estarrecida. Como pode, ao confirmar que um jornalista e um indigenista morreram junto a uma fileira de homens representantes do comando máximo das Forças Armadas, para, de alguma forma, naquele discurso, se autoelogiar, celebrar o esclarecimento de um caso em 10 dias, como se esse iceberg inteiro de problemas que a gente está vendo, de ilegalidade, de garimpo, de caça, de pesca, de ataque sobre a floresta, como se esse enredo do todo fosse algo merecedor de algum tipo de celebração. Então, assim, eu assisti esse negócio, essa coletiva, pensando, se eu fosse a esposa do Dom Philips, se eu fosse casada com Bruno Pereira, se eu fosse filha de um deles, se colocar no lugar do outro,
Quando a gente perde a humanidade, a gente perdeu tudo. E aquilo me chocou demais, e eu imagino que tenha te chocado demais também, Jamil. Muito, eu também assisti inteira, e eu me surpreendi com algo muito parecido com o que você colocou, Adriana, mas é o fato de que a busca estava concluída, missão cumprida. A eficiência da investigação. Exatamente. O que, claro, espera, vamos lá. Sim, era obrigação buscar, certamente, mas não era um momento absolutamente de comemorar, ainda que daquela forma que você colocou, inclusive, com pompa, uma certa pompa, né? Acho que a gente pode dizer. A frase protocolar, meus pêsames, nós nos solidarizamos com a família. E a partir daí, um enredo de autoelogio à eficiência da busca. E aí esquece que, justamente como os indígenas apresentaram hoje aqui na ONU, o problema estrutural. Que, de fato, e aí voltando a alguns dos documentos do próprio Vaticano dos últimos anos, colocando que a Amazônia é um lugar de corrupção, sangue e violência. Não estamos falando aqui de um grupo de oposição, etc. Estamos falando da Igreja Católica escrevendo isso sobre a Amazônia. Então, qual eficiência existe nisso? Eu sempre me pergunto, cada vez que uma história dessa acontece, porque não é, e infelizmente não é apenas com o Bruno e com o Dom, a gente tem aí ao longo desses meses vários assassinatos, várias ameaças, e aí a pergunta é, quem é que tem soberania sobre a Amazônia? Essa palavra tão utilizada pelo governo para destacar, né? Não venham, não toquem aqui, isso aqui é nosso. Será que ali tem soberania mesmo do Estado brasileiro? Porque é a pergunta que fica clara quando você vê, obviamente, um local onde a lei não prevalece. Agora, comemorar, eu também tive essa impressão, e eu estava, sinceramente, Adriana, entre o susto, porque apesar de tudo, não sei porquê, eu tinha algum tipo de esperança, sinceramente. E aí vem a informação não só que eles foram encontrados, mas da forma que os corpos foram encontrados. Não tinha como não ficar emocionado naquele momento, né? E aí você começa a ouvir achando que está todo mundo emocionado e não está. Essa é a verdade, né? Estavam emocionados talvez porque garantiram o cargo deles. Celebrando a integração entre as forças para solucionar 2 assassinatos. Essa integração tinha que ter começado muito antes para tirar o crime de lá. É isso. Obrigada, Jamil. Falamos amanhã. Bom dia para você. Para você também.